Tem muito pedido, assim, quando descobrem realmente que você é médico, já perguntam. Sim. Quando você é dermato, então todo mundo tem um sinalzinho que quer te mostrar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Profissões e hoje eu tô aqui para falar de uma profissão incrível, menina dos olhos aí de muitos pais, que é a medicina. Então, sem mais delongas, vou deixar a nossa convidada se apresentar. Começa falando pra gente teu nome, a tua idade e há quanto tempo, desde faculdade, profissão, há quanto tempo você tá envolvida já nessa área? Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Laís, eu tenho 31 anos. Na verdade, envolvida assim, com essa profissão a gente é há muito tempo, né? Mas eu entrei na faculdade com 21 anos, então já tem pelo menos aí uns 10 anos desde que eu de fato comecei a faculdade, mas a gente já vem de pré-vestibular, todo mundo sabe que medicina é uma carreira que exige um esforço desde antes, né? Sim. Então, que eu almejava isso, bota pelo menos uns 14 anos aí, pelo menos. Caramba! E quanto tempo dura mesmo a faculdade? A faculdade em si dura 6 anos, mas a gente tem, depois da medicina, uma coisa que é um pouquinho diferente das outras carreiras, a gente normalmente faz uma residência, uma especialização. Então, normalmente não são só 6 anos. Em 6 anos você vira médico, mas para você ser especialista em alguma área, você precisa fazer uma residência, uma pós-graduação, uma especialização, que tem duração aí de 2 a 5 anos além dos 6. Então, é mais ou menos uns 11 anos para você ser um especialista em alguma coisa e 6 para você ser médico generalista mesmo. Eu confesso que não é muito a minha área de conhecimento, mas eu acho que o número de médicos assim, generalistas tem diminuído, né? Tipo assim, as pessoas estão escolhendo mais se especializar em alguma coisa. Eu acho que hoje em dia, como em várias profissões, cada vez mais o profissional se vê cobrado de saber bastante em uma área. Como a medicina é uma coisa muito grande, você acaba escolhendo uma coisa da sua predileção, uma coisa com a qual dentro daquele universo inteiro você vai gostar de lidar todo dia, o dia todo. Então a gente acaba se especializando e trabalha mesmo com um ponto mais específico. E aí a gente tem, ainda mais dentro da medicina que cuida, né, do organismo de uma forma geral, a gente tem desde a psiquiatria, da cardiologia, até a patologia, por exemplo, que é uma especialidade que de repente não é todo mundo que conhece, mas que cuida, por exemplo, das biópsias, da análise do tecido, né? Quando a gente faz uma biópsia, seja de pele ou de qualquer órgão, você manda para o patologista olhar aquela análise histológica mesmo para poder te direcionar se tem alguma alteração ali. Assim como a radiologia, enfim, a gente tem bastante áreas e realmente não daria para uma pessoa entender muito bem de todas as coisas, por isso que a gente se especializa mesmo. Caramba, são muitas áreas então, né? São muitas, são mais de 50 áreas e subespecialidades, então tem muito mais aí, porque só da gente pensar que de todas as áreas, por exemplo, na pediatria, a gente tem o cardiopediatra, a gente tem o pneumopediatra, a gente tem subespecialidade de tudo dentro da pediatria, porque criança é um mundinho à parte. Então, poucas especialidades fazem as duas coisas, né? Até o generalista, o pediatra é diferente, né? O generalista pediatra é diferente de um clínico geral que só cuida de adulto, por exemplo. Então, tem bastante coisa. Não, é engraçado que eu tava pensando aqui, tipo, na verdade, essa questão do pediatra vai até 17 ali, né, pra 18. Então, tipo, pô, às vezes você olha a pessoa, pô, esse irmão marmanjo e tal, tá lá no hospital de criança, mas pela faixa etária. Na verdade, a gente costuma, até 18, até 17 realmente tá considerado, a gente pode atender no hospital de criança, mas a gente costuma separar ali entre os 13 e 14 anos. Acima de 14 anos, a maioria das crianças já tem peso para tomar remédio de adulto, então a gente já consegue tratar como se ele fosse um adulto mesmo. Abaixo disso é que às vezes ainda precisa de doses. A gente fala na pediatria muito de dose por quilo, né? Justamente porque a criança é mais sensível para as coisas. Tem basicamente essa diferença. E para quem está assistindo agora e pensa em fazer medicina, que dica que você daria? Olha, a dica que eu daria duas dicas principais. Seja resiliente, então seja persistente, porque muitas vezes é muito difícil e a gente tem que seguir mesmo, principalmente desde o vestibular. Muita gente não passa de primeira, a concorrência é grande, então se realmente é o que você quer fazer, persista naquilo. E estude muito,
porque a gente é muito cobrado em saber as coisas e a gente aprende ao longo do caminho que a gente não sabe tudo, mas que a gente sempre tem que estar buscando saber alguma coisa a mais. Então, acho que estudo e persistência e resiliência são as duas coisas mais importantes aí para quem vai embarcar nessa carreira agora. Você falou um negócio muito importante mesmo, né? Assim, tem algumas áreas, eu acho que medicina, se não for o top dela, está ali, tipo, top 3, top 5, do tipo, você nunca pode chegar como médico e responder um não sei para um paciente, né? Você tem que ter ali uma posição ou alguma coisa que você vai levar para estudo, mas se acho que para uma pessoa assim que está de fora, vai simplesmente ao médico, o médico fala um não sei, aquilo é o fim do mundo, né? Quase. Eu não diria o fim do mundo. Mas assim, na verdade você até pode falar o não sei. Contanto que ele seja seguido do eu não sei, mas a gente vai descobrir. Eu não sei, mas a gente vai ver junto. Mas o paciente, quando busca um médico, ele busca muito um apoio. Então você até pode dizer que inicialmente tem uma dúvida sobre aquilo dali. Porque a gente... De fato, é ser humano, não é obrigado a saber tudo. Com certeza. Então, a gente até pode falar, olha, eu acho que pode ser isso ou pode ser isso. Vamos descobrir. A gente vai pesquisar, a gente vai... Então, se você mostra de verdade que você tem um interesse, que você tem um acolhimento pelo paciente, você até pode falar não sei exatamente, mas a gente vai descobrir. E acho que isso é uma das maiores lições. A gente pode até não saber porque a gente não sabe tudo, mas a gente tem que estar sempre buscando saber, melhorar e conhecer e acolher aquele paciente de forma que você vai descobrir, vai ajudá-lo de alguma forma. Só não pode parar depois do não sei, Só não pode parar depois do não sei. Não sei, não quero saber e pronto. E o que te levou a escolher a tua especialização dentro de medicina? Na verdade, assim, eu escolhi a dermatologia, né? A pele é o maior órgão do corpo humano e quando a gente começa a estudar o quanto de coisa a gente manifesta pela pele, que a gente consegue descobrir, né, lá de dentro e você consegue ver através da pele, eu achei isso sempre muito interessante. Então, eu tive uma aula por volta do 6º, 7º período da faculdade, que um professor, que é um grande amigo meu hoje em dia, ministrou, e era uma aula justamente disso. Ele mostrava uma lesão de pele e queria que a gente chutasse um diagnóstico, chegasse a um diagnóstico com os conhecimentos que a gente tinha até então, que eram pouquíssimos, né? Era metade da faculdade, mas... e era meio que quem sou eu? Ele mostrava uma lesão, a gente tentava dizer. E ia desde coisas muito básicas, assim como uma lesão de acne, e aí a gente descobre, ele ia explicando, depois a gente ia descobrindo que na verdade uma lesão que parecia uma simples acne, se você mudasse a história do paciente, poderia ser uma coisa completamente diferente. E eu acho que isso me apaixonou muito na dermato, você conseguir dar um diagnóstico pelo exame físico, pela característica, pela história, pela análise da bagagem que você tem ali, de quantas lesões você já viu. E aí, no momento que ele fez aquele quem sou eu e foi explicando, eu falei, gente, eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer no meu dia a dia. A dermato é uma especialidade muito rica. A gente tem desde a parte clínica, que é essa basicamente, a parte cirúrgica, onde a gente faz lesão de pele, câncer de pele, e tem a parte estética, que hoje em dia é uma das mais conhecidas, né? Que é a parte de cosmetria. Mas a gente tem uma gama muito rica de doenças, né? As doenças da pele são muita quantidade. Então a gente tem um arsenal muito grande de coisas para tratar. Acho que foi depois dessa aula que eu escolhi mesmo. Uma coisa aqui que eu tava pensando, você falou que foi mais ou menos no 6º, 7º período, né? Dentro da faculdade, rola uma cobrança, assim, pra você escolher, tipo, pô, e aí, tu ainda não sabe, já tá no meio do caminho, ou as pessoas acabam escolhendo mais tarde mesmo, mais próximo do fim? Eu acho que a gente começa a escolher mesmo. Eu escolhi até um pouquinho cedo, se você for ver dentro da faculdade, né? Ela é dividida, na maioria das universidades, nos 2 primeiros anos de ciclo básico, os 2 intermediários onde você passa um pouquinho por cada especialidade, e os 2 últimos, de fato, são o internato, onde você vai para dentro do hospital, rodar nas grandes especialidades para poder começar a ter um contato mais do dia a dia do médico. E é nessa última fase que as pessoas normalmente começam a escolher, nesse 5º ano, na verdade, e aí o 6º ano você já vai ter o seu internato eletivo, que a gente chama, que é onde você vai escolher em que áreas você vai querer rodar extra, né? E aí normalmente é bom
que nesse período você já saiba mais ou menos o que você vai fazer para escolher passar mais tempo numa área que você já tenha interesse, né? Engraçado, né? Você falou, dermato devem te fazer uns pedidos assim, tipo, quando a gente descobre que é médico já é uma coisa, mas dermatologista, que pedidos que costumam te fazer? Olha, mas muito pedido. É a famosa olhadinha, né? Dá só uma olhadinha. Ah, sim, sim. O que você acha? Me diz só a sua opinião. Né? Minha opinião, obviamente, é baseada em todo um conhecimento. Eu não vou olhar uma lesãozinha e dar a minha opinião da minha cabeça, né? Isso é tirado de um... Mas as pessoas têm muito esse costume de pedir indicação de produto, de pedir para dar uma olhadinha, de mostrar a foto do tio, do primo, do cunhado, do cachorro, do vizinho, para dizer o que ele tem aqui na pele. Pedir só um remedinho de alergia. Tem muito pedido, assim. Quando descobrem realmente que você é médico, já perguntam. Sim. Quando você é dermato, então todo mundo tem um sinalzinho que quer te mostrar. Não, é engraçado. E é ruim que você não pode falar assim, olha, isso aqui eu acho que você não pode começar a explicação. A partir daqui agora tanto, não pode, né? Ou você veste e explica tudo, ou você fala realmente, olha, vamos marcar uma consulta que tem muita dúvida para tirar. Assim. A gente entrevistou um bombeiro militar, né? E ele comentou um negócio que eu achei interessante, que eu acredito que seja totalmente a realidade do médico. Ele falou que no prédio dele ele virou referência para um monte de coisa que acontece. Ele falou, bombeiro é bombeiro 24 horas por dia, né? Isso eu acredito que aconteça com o médico o tempo inteiro, né? Com certeza. Se você tiver um vizinho médico, com certeza você vai saber qual apartamento que ele mora. Porque se você tiver qualquer problema, você sabe onde tocar de uma forma mais rápida. É um referencial de ajuda mesmo. Sim. Então, tenho certeza que os meus vizinhos sabem, até porque o meu porteiro sempre me dá bom dia, oi doutora. E eu nunca falei pra ele que eu era médica. Caramba! Então, a gente sabe que eles descobrem de algum jeito. Passa com jaleco, cumprimenta, vê, a notícia espalha e todo mundo sabe que ali mora um médico. Não, eu imagino que deve ter umas situações bem complicadas. Por exemplo, no dia desse eu estava saindo do shopping, estava todo mundo socorrendo uma senhora. Acredito que ela tenha convulsionado pelo que estavam comentando, né? Aí eu penso, você é médico, você saiu para ir a um cinema, alguma coisa, passou por aquilo ali, você tem que parar Você tem que parar. Que na verdade, quando a gente acaba a faculdade, a gente faz um juramento, né? Que é até um juramento famoso de Hipócrates, mas assim, independente da hora de fazer o juramento, você faz medicina para ajudar mesmo, para estar disposto. Claro que tem muita gente que tem muita motivação, mas tá dentro do seu tá intrínseco ao ser humano bom e né, poder ajudar alguém. Então, se a pessoa tá passando mal, tá precisando e você sabe ajudar, não tem como a gente não parar. Sim. Então, a gente acaba parando, com certeza. E qual você diria que é o lado positivo e negativo de ter feito medicina? Olha, positivo, com certeza sim. Foi uma coisa que eu quis por muito tempo e todo objetivo que você alcança traz um resultado positivo muito grande para sua vida. Sim, sim. Eu sei que tem muitas tem dificuldades da profissão, mas foi uma grande realização pessoal para mim, né? Você ter a possibilidade de trabalhar com o que você gosta, com o que você quis, né? Todo mundo que consegue escolher o que trabalha, né? Tem gente que tem que trabalhar, enfim. Eu tive o privilégio de poder escolher fazer medicina, né? Poder escolher me dedicar para fazer medicina. Isso já é um privilégio por si só. Para mim, a maior recompensa é você conseguir realmente ajudar alguém e ter um retorno com aquilo que você escolheu. Ponto negativo acho que é a mesma moeda, né? Obviamente, poder se dedicar muito a isso também te priva de muitas outras coisas. O médico passa muitos natais fora de casa, passa muitos momentos em que você queria estar com a sua família e você está se dedicando para aprender e para tornar aquele seu sonho ali realidade. Então, tem esse lado negativo de você ter que se privar, às vezes, de algumas coisas para poder estar na sua profissão, né? Eu imagino que isso provavelmente vai acontecer, talvez não durante toda a carreira, mas durante um bom tempo da sua carreira isso vai acontecer, né? Durante um bom tempo, com certeza. Porque depois vai mudando um pouco, né? Você antes deixava de estar com seus pais por algum motivo, aí de repente você casa e perde alguns momentos com seu marido, sua esposa, porque você está trabalhando, está se dedicando. Depois vem os filhos e você também não é 100% presente porque você tem uma profissão que te exige, então... Acho que em todos os momentos da vida você sempre passa um pouquinho por isso. E uma outra pergunta agora à parte aqui. Você acha que essa questão da pandemia
afetou para quem está dentro da faculdade, de repente mudou a visão de alguém, acabou, sei lá, assustando um pouco quem estava estudando? Acho que provavelmente isso aconteceu bastante. A gente viveu um capítulo aí, tá vivendo, né? Um capítulo da história do mundo que a gente não lembrava de ter passado, né, recentemente por nada tão modificador do cotidiano de todo mundo. E foi muito puxado para quem estava na linha de frente. Então eu acredito que o pessoal que estava na faculdade, que estava tendo um contato um pouco mais próximo com isso, pode ter se abalado um pouco, sim. Pode ter visto o quanto é difícil numa das épocas mais difíceis. Então isso assusta, com certeza. Eu acho que, por um lado, é positivo no sentido de que ali vai testar o cara, se ele quer mesmo aquilo, te reafirma também, né? Se você escolheu aquilo ali e você passou por essa fase e continua querendo isso, com certeza te reafirma, te dá força também. E você se formou ali, né? Passaram uns 6 anos. Quais são as suas opções em termos de trabalho, assim? O que eu posso fazer ali quando eu acabei os 6 anos, independente da questão da especialidade? Tá. Então, na verdade, você formou médico, você tem algumas opções de para onde seguir, né? Você pode trabalhar no serviço público, como médico de família, como médico do posto de saúde, num hospital público, seja em setor de emergência ou terapia intensiva, enfim. Você pode dar plantão, você pode ser médico de família, que faz mais a parte ambulatorial, de consulta de rotina, né? Você pode ir para a parte privada, que é tanto trabalhar num hospital, numa emergência também na rede privada, e você pode abrir seu consultório como médico generalista, você também tem essa opção particular, né? E aí aceitar planos ou não aceitar planos de saúde, mas enfim, você também tem essa opção no particular. E tem as especializações, acaba que a grande maioria dos recém-formados embarca para fazer uma especialização e vira um médico residente, que é um médico que tem uma carga horária de 60 horas semanais e ganha uma bolsa para ser treinado dentro daquela especialidade. Então também é outra via, né, de trabalho, de especialização. Sim. E existe algum mito, assim, sobre a área, tipo, por exemplo, que nem tem com artista, aquela coisa toda artista morre de fome? Tem algum mito, assim, na área da medicina? Eu acho que o grande clichê, assim, não sei nem se é um mito, porque eu acho que não é um mito, é verdade, é que todo mundo fala que médico nunca para de estudar. Isso é um grande clichê, né? Eu ouvia isso desde o vestibular, assim, vai fazer medicina, nunca mais vai parar de estudar. Hein? E isso, de fato, não é um mito, é um clichê que é verdade. Pensando em algum outro mito, eu consigo pensar, por exemplo, no mito de que todo médico sabe muito. Todo médico sabe tudo. Verdade, e não é, isso não é verdade. Isso talvez seja um mito mesmo. A gente está sempre aprendendo, mas a gente não sabe tudo. São todos seres humanos. Às vezes a gente esquece isso. A gente esquece. A gente também esquece. A gente se lembra constantemente porque as dificuldades vão vindo e a gente vai ultrapassando, mas é assim mesmo. E você comentou lá das opções que ele tem de trabalho, né? Mas é tranquilo, tipo, fácil, nunca vai ser fácil, acho que área nenhuma, né? Mas é tranquilo, é mais fácil, vamos dizer assim, se arrumar um emprego como médico, ou você acha que tem uma certa dificuldade para entrar no mercado de trabalho, como é que é? Não, eu acho que, no geral, principalmente comparando com outras profissões, o médico recém-formado consegue emprego bem mais fácil. Não conheço muitos recém-formados que não conseguiram um plantão, não conseguiram um emprego em algum lugar. Claro que tem empregos e empregos, né? Você pode ir para um hospital com menos recurso, mais longe, você pode trabalhar num grande centro na capital. Mas, de uma forma geral, o médico tem uma facilidade maior de conseguir emprego recém-formado, sim. E existe algum perfil indicado, assim, para ser médico? Ou você acha que não, qualquer um consegue? Eu acho que o maior perfil, a maior característica que precisa para você ser médico é a persistência. É você continuar estudando, é você continuar se especializando, continuar sempre buscando ser um profissional melhor. Uma pessoa que está disposta a fazer isso tem o perfil para ser médico. Isso é importante, né? E assim, vamos supor que tem alguém que pensa em fazer medicina, mas ela não sabe se aquilo é para ela.
Tem algum curso técnico que ela consiga fazer antes para ter uma ideia de como é a profissão ou não? Só fazendo medicina mesmo? Eu acho até que assim, não saberia te dizer um curso específico. Eu acho até que deve ter alguns programas de voluntariado, onde você acompanha médicos e enfermeiros na rotina ali, para você começar a ver mais ou menos como é o dia a dia. Mas não sei te dizer assim, tem um curso no lugar tal que faça isso. Acaba que a gente tem muitas questões de ética médica, então você normalmente não deixa outras pessoas que já não são da área entrarem, por exemplo, dentro de uma consulta pessoal, porque é um local onde a gente tem um sigilo profissional. Então, não sei se vai ter algum lugar específico assim, entendeu? E o que te levou a escolher medicina? Então, na verdade, eu tenho um avô médico. De fato, eu não tive muito contato com ele. Mas eu acho que isso, de repente, ouvindo meu pai sempre falar dele... Acabou influenciando acaba influenciando um pouco, né? Era uma coisa que meu pai sempre pintou como uma profissão bonita e eu sempre tive um interesse maior nessa área, apesar de não ter convivido muito com esse meu avô. Mas eu tinha essa passagem pelo meu pai de sempre admirar essa profissão. E aí, conforme eu fui crescendo com essa admiração também e em algum momento... acho que também porque começando no ensino médio eu gostava muito da área da matéria, né, de biologia, comecei a me interessar por esse assunto, acabei juntando as duas coisas, acho que veio daí mesmo. E ao longo da tua vida, até chegar na faculdade, você chegou a conhecer outros médicos, conversar com alguém ou não? Foi só essa referência mesmo que você tinha? Eu acho que essa foi a grande referência. Não lembro de ter tido nenhum outro conhecido assim que tivesse me puxado para essa área também, não. E você sempre comentou com teus pais que era medicina, né? Sempre comentei. Minha mãe, inclusive, queria que eu fizesse engenharia, que era a profissão do meu pai. Mas eu sempre tive uma quedinha pela medicina, pelo cuidado, enfim, acho que eu mantive foi tranquilo. Assim, medicina normalmente é um negócio quando a gente escolhe não tem muita rejeição dos pais, né? Exato. Apesar dela apesar da minha mãe querer que eu fizesse engenharia, quando eu falei que era medicina, ela também não foi contra, né? Não teve nenhum tipo de rejeição, com certeza. Não seria a mesma coisa se você falasse, eu quero fazer artes cênicas. Eu quis quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu até passei por essa... Eu fazia teatro quando eu era nova também, na escola, em curso. E eu tive uma época que eu cheguei a falar, poxa, de repente eu vou fazer um curso desse. Mas, de fato, teve bem mais rejeição do que quando eu falei que ia fazer medicina. Caraca, é impressionante, né? Os pais têm muito isso de... Tem essa preocupação, né? Entre você trocar uma carreira que eles consideram certa por uma carreira que eles consideram duvidosa. Claro que nem sempre vai ser assim, né? Nem sempre a medicina é certa, nem sempre a artes cênicas é duvidosa. Mas é um dos grandes clichês que as pessoas têm, então faz diferença, com certeza. E como é que era essa relação na tua escola? Você já tinha essa coisa de tirar as melhores notas nessa área ou não teve essa relação? Eu sempre fui uma boa aluna, sempre fui uma aluna que se destacava um pouquinho mais na maioria das matérias, e aí eu fiz escola técnica, e aí dentro da escola técnica eu tinha muitas amigas que eram boas alunas, é uma turma, como faz um concurso para entrar também, é uma turma já selecionada, né? Então, nós todas éramos muito boas alunas, isso também vai te puxando, né? Quando você tem pessoas ao seu redor que combinam de estudar, que sentam com você, e isso acaba te impulsionando também, isso acaba construindo. É aquela velha história de você estar com quem te faz subir, né? Eu tive muito essas amigas, hoje em dia todas também. Na verdade, nenhuma delas fez medicina, mas todas dentro das suas áreas são pessoas muito, muito batalhadoras. Então, a gente tinha isso de ser impulsionada, né? Eu esqueci que você tinha perguntado. Desculpa. Como é que era a relação das notas, se você tirava as melhores notas nessa Desculpa, fase? É verdade. Eu sempre fui uma boa aluna, mas eu acho que dentro da minha escola, assim, eu me interessava muito pela parte de biologia e de química,
Então, eu tinha um destaquezinho um pouquinho maior nessas áreas, porque quando você gosta mais, você estuda mais, se dedica mais e as coisas vão ficando mais fáceis e vão criando mais lógica, e aí isso te impulsiona. Porque quando você não entende, não sabe, é muito fácil você querer parar. Quando você continua e começa a aprender um pouquinho mais, isso te impulsiona também. Então, eu tinha um destaquezinho assim nessa área. E teve algum momento da faculdade, assim, muito difícil, que você pensou em desistir? Olha, tem muitas fases difíceis na faculdade. Eu, graças a Deus, nunca passei por uma que me fizesse pensar em desistir, não. Depois de formada, quando você começa a trabalhar e começa a trabalhar muito, você de vez em quando para pensar, caramba, realmente é puxado, é isso mesmo que você quer, isso... Mas assim, passa um plantão, você chega em casa, descansa, continua, e aí você recebe uma recompensa de alguém que te agradeceu por uma coisa simples que você fez, e isso te volta pro caminho. Eu, graças a Deus, tenho essa experiência. Mas eu super entenderia se alguém tivesse dentro da faculdade uma experiência que fizesse querer parar, porque é difícil mesmo. Então, podem ter os dois caminhos, com certeza. E, na tua opinião, esse cansaço na medicina, ele é mais físico, mais mental, ele é equilibrado, como é que é? Ele é muito mental e ele é 60% mental e 40% físico. O desgaste mental é muito importante, mas a gente também passa muito tempo dormindo poucas horas. Então é claro que o desgaste físico compensa também, né? Também tem o seu peso. Mas acho que é 60% mental. Eu li uma teoria uma vez, não sei se tinha 100% de razão, mas eu achei que fazia muito sentido. Que assim, o cansaço físico, quando você chega em casa, você toma um banho, você come, você relaxa, se você tiver uma boa noite de sono, normalmente você acorda no dia seguinte ou zerado ou muito próximo daquilo. Mas o mental não, dependendo do nível de estresse do teu trabalho, você vai comer, vai continuar igual, vai tomar banho, vai dormir, ele vai continuar igual. Aí o problema é que você vai trabalhar no dia seguinte, aí o do dia anterior acumula, junta com daquele dia e assim vai, né? Isso é bem verdade. Acaba que mesmo quando você sai do trabalho, você está sempre pensando se você fez o melhor naquela hora. Será que eu esqueci de alguma coisa? Será que eu podia ter feito melhor? Será que eu prestei atenção em todos os detalhes? Será que não podia ter sido uma outra coisa? Então, às vezes você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. E aí o cansaço mental não é compensado, não é descansado, porque você está sempre pensando e revivendo ali como é que foi seu dia, né? Então, realmente, você descansa a metade da parte física, mas a outra acumula um pouquinho. Por isso que o médico está sempre cansado. É engraçado você ter comentado essa questão do cansaço não sair de você, né? Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu fui a uma consulta com o médico e eu comentei com ele que assim, eu tava muito indignado, que eu tava muito cansado, e eu falei com ele assim, mas eu via meu pai trabalhar, fazer faculdade. Às vezes chegava em casa, sei lá, ia botar uma roupa na corda, fazer alguma coisa pra ajudar minha mãe e tava bem e tal. E aí ele comentou um negócio que eu não tinha pensado. Ele falou assim, quantos anos seu pai tem? Eu falei, na época tinha, sei lá, 69. Ele falou, então, seu pai regula mais ou menos comigo. Há 30 anos atrás, 35, quando ele fazia isso, a vida não é estressante como é hoje. Não tinha esse trânsito maluco, não tinha a internet que traz tudo a tempo e a hora. Então a gente se acostumou com essa coisa do eu quero estar na mão, né? Então ele falou assim, a vida hoje é muito mais cansativa do que há 30, 35 anos atrás. Com certeza, com certeza. Nossa, a gente hoje em dia tem uma sobrecarga de informação muito grande, né? Tudo que você quer tá ali agora. E você é acostumado a ter que responder nessa velocidade. Isso cansa muito mais. Sim. Com certeza. Eu lembro que teve uma época no meu trabalho, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas eles tiveram que passar uma circular dizendo que se um cliente entra em contato com você por e-mail, o prazo máximo que você tem para responder é 24 horas. Você não pode passou 2 dias, não pode, é inadmissível. Porque você tem um prazo pra ali. Para você ver como essa cobrança vem de todos os lugares, né? E aí depois disso, antigamente a gente tinha um e-mail. O e-mail você chegava até você e a hora que você visse, você respondia. Hoje em dia o WhatsApp tá aí pra dizer vai te seguindo, né? Que vai te seguindo. Então, assim, você manda e é quase que em tempo real que a pessoa te responde, né?
Não, eu acho engraçado que às vezes a pessoa te faz uma pergunta. Você nem tá com o celular na mão, mas quando você olha, abaixo da pergunta tem um pontinho de interrogação. Quer dizer, ela já ficou ansiosa, já como quem diz assim, pô, e aí, você não vai me responder, né? E esse negócio vai, não importa, você pode estar viajando, tá de férias. Tanto que acho que hoje em dia um dos maiores luxos que as pessoas se dão é ficarem sem o telefone perto um tempo, né? Quando você fala assim, não, hoje eu vou descansar, a primeira coisa que você faz é ou desligar o celular ou botar no silencioso, botar ele longe de você. Porque, de fato, o tempo que você está com o telefone do lado, você está recebendo informação e pergunta e coisa o tempo todo. Sim. Outro dia desse eu estava voltando a sair do trabalho um pouco mais tarde, eu pensei, vou pegar um Uber para casa e tal. E eu vim no trajeto inteiro respondendo cliente. Alguns que eu já tinha respondido no trabalho, aí vem aquela mensagem assim, poxa, às vezes até o cara é educado, pô, desculpa te incomodar, é só uma dúvida. Eu lembrei que você falou, só uma dúvida. Que aconteceu isso, aí eu vim o trajeto inteiro respondendo as pessoas. Isso acontece muito dentro dos consultórios, né? Às vezes você marca um paciente, aí se você teve um intervalinho entre um paciente e outro, com certeza você pegou o celular para responder outros pacientes que já tiveram suas consultas, mas que ficaram com alguma dúvida, enfim, quando chegaram em casa, estão ali te perguntando alguma coisa. Então, a consulta quase que emenda mesmo, né? Você acaba emendando um paciente no outro, porque o tempinho que você teria de descanso, você está respondendo uma outra pessoa. Não, eu imagino que médico você tem que ter duas linhas, né? Porque se tu der a tua linha pessoal, você não vive depois. Tem que trocar de telefone, né? Mais ou menos. Porque, na verdade, assim, principalmente dentro da dermatologia, onde a gente faz procedimento em paciente, eu sou da opinião que o paciente tem que ter como te encontrar, ele tem que ter como te acessar de alguma forma, porque você fez um procedimento nele, você é responsável por aquilo. Claro. Então, claro que não é para todos os pacientes, mas para pacientes pontuais em que você tem essa responsabilidade direta, ele tem que ter como te encontrar, tem que ter como falar com você. É óbvio que a gente também espera da pessoa saber interpretar o conceito de urgência, o conceito de uma dúvida boba, né? Em que momento do dia ela tá te ligando ou te mandando uma mensagem para perguntar isso ou aquilo. E aí, quando isso não acontece, a gente também responde de uma forma educada. Ou se você vê que a dúvida é uma dúvida que não é emergencial e é um domingo à noite, você deixa chegar segunda de manhã e responde. A gente também vai educando um ao outro, né? Com essa tecnologia que a gente tem hoje em dia. Você falou um negócio interessante, né? Tem essa questão de você ir educando as pessoas, né? Bom, eu presumo que ser médica é a tua arte, é o que você é feliz fazendo, né? Graças a Deus, é o que eu falei, tive o privilégio de conseguir escolher trabalhar com o que eu realmente queria e dentro da medicina eu escolhi uma área que me satisfaz muito. Muita gente dentro da medicina acaba fazendo uma especialidade, depois volta atrás, faz outra, isso é bastante comum. O médico ter mais de uma residência porque mudou de opinião depois quando viu o dia a dia do trabalho. Eu falo que eu quis mais ser dermatologista do que eu quis ser médica, então eu quis ser muito dermatologista. E graças a Deus hoje formada eu vejo que eu estava certa nessa escolha, isso é muito importante, eu me vejo fazendo isso o resto da vida, que é uma coisa importante, porque a gente realmente vai trabalhar muito ainda, ainda tem muitos anos de trabalho pela frente, e a dermato é muito rica, então eu realmente tô na minha arte. E vem cá, você sempre foi feliz assim, ou você acha que foi melhorando? Por exemplo, quando você entrou na faculdade melhorou, quando você escolheu dermato, foi melhorando com o tempo? Foi melhorando e eu acho que dentro da dermato também vai melhorando cada vez mais. Eu acho que uma grande questão do médico é a segurança que ele tem. E a gente tem segurança com a experiência. Quanto mais experiente, quanto mais pacientes tratados você tem, mais seguro você se torna e isso te dá uma satisfação pessoal. Quando a gente é recém-formado, a gente tem medo de chegar a um caso, você não saber direito, ou ir conduzindo e chega em casa e fica pensando se fez o melhor, se não fez, se podia ter feito alguma coisa a mais, estuda mais um pouco. Quando você chega num nível da vida que você já tem um pouquinho mais de bagagem, isso se torna um processo mais natural, menos temeroso. Acho que a qualidade de vida, de uma forma geral, melhora com a experiência. Então, a tendência é melhorando mesmo. Isso é muito bom, né? Porque tem áreas que às vezes a pessoa começa bem, às vezes ela começa lá em cima, mas vai caindo, né? Vai só descobrindo coisas que ela não gostava,
Eu acho que a gente tem muito essa influência da sua segurança e do você saber resolver aquele problema. Isso vai te dando, você vai ganhando com a experiência. Então, pra mim, vai melhorando, com certeza. Há um ponto que a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação. E você acha que para ser médico tem que ter algum tipo de talento especial, alguma coisa que nasceu com você ou não? Acho que não. Acho que a gente tem que ter... Porque eu acho que o estar bem disposto, né? Você não precisa ter um dom para cuidar. Cuidar é você se importar com a pessoa. Se você estiver bem disposta a doar o seu tempo em prol daquela pessoa, você consegue fazer isso e não precisa de um dom especial, como é saber cantar ou saber atuar, que são coisas que você aprimora, mas que você depende de um dom, né? Você depende de uma predisposição. Tudo vai ter gente que vai fazer mais fácil, vai ter gente que vai ter que se esforçar mais para fazer. Mas eu acho que você querendo, estando disposto a fazer aquilo pelo outro, já é suficiente para ser médico. Acho que não tem nenhum dom especial, não. Agora uma pergunta muito importante, porque tem muitos pais que aconselham os filhos a ser médico achando que o filho vai ser rico, né? Como é que é essa relação de salário e trabalho? O médico, eu considero ele principalmente, vou falar de Rio de Janeiro, que é onde eu tenho mais domínio mesmo, né? Eu acho que é um profissional que ainda recebe menos do que deveria, pelo tamanho da responsabilidade que tem. Mas, de fato, é um profissional que recebe mais do que a média dos profissionais. A gente tem uma carga de responsabilidade muito grande, horas trabalhadas muito intensas. Eu acho que, por isso, a gente até merecia um piso maior do que a gente tem. Mas, de fato, se a gente for comparar com outras profissões, o médico ganha mais por hora do que muitas profissões que a gente tem por aí. Principalmente logo no começo da carreira, né? A gente consegue, já dando plantão, trabalha muito, mas também consegue atingir um nível de renda familiar maior do que uma outra pessoa que de repente começou um curso e ainda está estagiando, ainda está no comecinho da carreira. Então a gente ganha razoavelmente bem, a custas de muito trabalho, muita responsabilidade, mas ganha mais. É mais uma questão de você viver com dignidade do que enriquecer, na realidade. Né? Exato. Eu acho que hoje em dia o médico, para pensar assim, uma pessoa que não veio de família rica e quer chegar a ser rico fazendo medicina, ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que aprender a investir o dinheiro dele, porque a gente precisa que esse dinheiro trabalhe tanto quanto a gente está trabalhando, porque só o nosso trabalho não vai dar conta de ser rico. Ou então vai ter que, enfim, fazer alguma coisa diferente, dar um curso diferente, ter algum destaque ali dentro da área. Entendeu? E quais são as tuas características pessoais que te ajudam na medicina? Que me ajudam? Eu sou uma pessoa calma. Eu sei que eu tô falando muito, mas no geral eu sou uma pessoa tranquila. E isso, principalmente dentro da medicina, quando a gente tá lá na hora da adrenalina, você conseguir manter a calma para pensar é uma virtude bastante grande, assim. E não é comum, na verdade. Não é. Inteligência emocional não é muito comum. Não, a gente trabalha muito isso também. Mas só de você passar uma certa tranquilidade já resolve metade do problema. Porque quando tem uma situação estressante, a última coisa que você precisa é de uma outra pessoa estressante dentro da situação. Então, conseguir acalmar um pouquinho os ânimos já é metade do caminho para você pensar no que você vai fazer. Então, para mim, isso é uma vantagem. E a questão da resiliência que eu falei. A gente tem que ouvir não e continuar indo, ouvir errado e continuar indo, ouvir continua e vai melhorando e continua indo. Então, imagino que numa faculdade dessa, um professor de vez em quando deva dar um puxão de orelha bom, né? Bastante. Puxão de orelha, algumas marteladinhas na cabeça, algumas outras coisinhas mais. Mas tudo é para o nosso enriquecimento. Aí vai do trabalho da inteligência emocional. É você saber receber aquilo como um impulso para continuar e não como uma coisa para te derrubar. Porque nem todo mundo é tão delicadinho, né? Nem todo mundo é tão gentil. E você falou da questão da tranquilidade, né? E já aconteceu, você passou por alguma situação em que tinha um colega precisando mais de tranquilidade do que o paciente? Sim.
A gente vê isso com muita frequência, assim. Às vezes o que você precisa é de alguém que fale, calma, vamos lá, vamos ver junto o que a gente vai fazer. Porque você sabe, mas o momento te desespera. O nível de gravidade, ou uma pessoa importante, ou por exemplo, olha que exemplo que eu lembrei agora que é fundamental, quando é com a sua família. É verdade. Quando é com a sua família, você para de ser médico na hora, você não sabe mais nada. É verdade. Você não sabe lidar com aquilo, porque a gente tem muita dificuldade em fazer isso, em raciocinar a medicina quando é alguém que importa, que tem um envolvimento emocional. Que tem um envolvimento emocional muito grande. Claro que todo mundo importa, mas quando é da sua família, você dá uma travada. Isso é muito comum, a gente vê muitos colegas nessa situação. Quando estão com um pai doente, um marido doente, chamar alguém e falar, olha, vê aqui pra mim que eu não vou conseguir, entendeu? Isso é bem comum. E o caminho contrário, as tuas características que você acha que te atrapalham um pouquinho na tua profissão? Que me atrapalham. Eu acho que uma das coisas que mais atrapalham um médico, que eu também vou confessar que eu tenho um pouquinho, é a dificuldade de acordar cedo, assim, a preguiça de manhã. Super tem. Porque, você vê, a maioria dos nossos plantões e das coisas começam às 7 da manhã, então você tem que se acorda antes disso, você tem que estar desperto já às 7 para começar. E essa preguiçazinha matinal dá uma... Isso é uma coisa que atrapalha um pouquinho e que todo mundo fala que depois você acostuma um pouquinho, mas não estou muito acostumada. Não é tanto assim, né? Não é tanto assim, não. Eu acho que é uma dificuldade que a gente tem mesmo. E acho que saber lidar com a inteligência emocional é uma coisa que enquanto você não aprende pode te boicotar um pouco. É saber lidar com a cobrança e com o quanto você consegue oferecer. Isso é uma coisa que até você aprender que você não vai saber tudo, que você não vai ser perfeito, que você tem que continuar estudando, que você vai melhorar, é difícil, você se cobra às vezes muito por causa disso. Então acho que são essas duas partes mais importantes. Agora uma pergunta interessante. Se você pudesse voltar para o seu primeiro dia de faculdade, encontrar lá a Laís que acabou de entrar, que dicas que você daria para ela para tornar essa jornada dela mais fácil? Olha, eu tenho hoje em dia 2 dicas muito principais, vocês podem anotar que é muito importante. Dentro da medicina, apesar de não ter nada a ver com a medicina, tem 2 coisas que a gente, para o mundo moderno, precisa se preocupar muito. Uma é a questão financeira, que na verdade até antes da medicina, né, é uma coisa que eu acho que a gente devia ter desde a escola, você saber lidar com dinheiro, com financeiro, com poupança, acho que isso é uma coisa que era pra gente aprender desde sempre, mas o médico ele tem a capacidade de ganhar um salário bom e se ele não souber lidar com aquele salário, não souber investir, não souber fazer aquele dinheiro trabalhar para ele, a gente vai sempre trabalhar muito e não vai ver esse retorno, porque você começa a aumentar seu nível de vida e não tem acaba não juntando, não construindo alguma coisa. Então, se eu pudesse, eu falaria 2 coisas. Estude sobre investimentos, sobre finanças, sobre como fazer o seu trabalho render o dobro, porque você, além de ganhar pelo trabalho, ganha pelo investimento. Isso eu acho uma coisa muito importante. Até porque a maioria das carreiras hoje em dia dos médicos são contratados em regime de pessoa jurídica e a gente acaba não tendo benefício trabalhista, a gente só tem férias se a gente bancar as férias, então essa questão do financeiro é muito importante. E o outro conselho seria a questão do marketing. Saiba desenvolver seu marketing pessoal, saiba se portar, principalmente hoje nas redes sociais. Acaba que o Instagram, por exemplo, é uma ferramenta de análise muito grande das pessoas. O médico sempre é buscado, a pessoa sempre vai buscar conhecer o médico. Claro que a gente tem as indicações, isso é muito importante, mas o Instagram e as suas redes sociais hoje em dia é quase um currículo. A pessoa quer saber quem é você ali antes de ir na sua consulta, né? Acho que hoje em dia todo mundo tem a vida tão exposta que você ter um marketing pessoal e saber investir nisso também é uma parte muito importante. Então, além da medicina, um pouquinho de marketing, um pouquinho de finanças é fundamental para o médico aí do futuro. Isso é um negócio que normalmente a gente não pensa quando está entrando na faculdade. Não pensa. Talvez hoje em dia, quem está entrando agora comece a pensar, entre com uma cabeça um pouco diferente. Quando eu entrei, ninguém falava disso.
Então, acho que seria o meu conselho principal para a Laís lá de 2011, seria presta atenção nessas duas coisas, em finanças e em marketing. Legal. Agora uma última pergunta. A gente dá uma dica para o jovem aqui, quando ele está buscando a profissão, que é interessante ele conversar com profissionais e tal. Você estaria disponível no Instagram, se de repente alguém que quiser tirar alguma dúvida da profissão e tal, você teria um tempinho para de vez em quando ir lá, mandar uma resposta? Com certeza, gente. Meu Instagram é @LaísPenedo, doutora Laís Penedo. É só você procurar lá, eu falo lá sobre coisas tanto da dermatologia quanto de medicina e saúde. Eu falo lá que a gente conversa sobre dermatologia, medicina e vida real. Então, pode mandar suas perguntas, pode seguir lá. Com certeza eu estou super disponível. O que eu puder ajudar, contem comigo. Pô, super legal, cara. Cara, Laís, eu queria te agradecer muito por ter disponibilizado o teu tempo. Imagina. A gente tá aqui na tua casa, tô aqui abusando um pouquinho do espaço. Imagina. Mas foi muito legal. Tipo, medicina, assim, é escolha campeã, né? Tem, tipo, muito jovem. Às vezes ele não sabe se quer fazer, mas ele quer conhecer. Então, tenho certeza que esse papo aqui foi super esclarecedor. Que bom. Então, muito obrigado. Imagina. Gente, pode seguir lá e pode perguntar que eu vou responder com o maior carinho. A gente vai botar o teu Instagram na descrição do vídeo, porque Tá aí ótimo. facilita pra quem quiser ir. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham curtido o podcast de hoje. E fiquem atentos, porque semana que vem tem mais. Tchau. Fui.